Olá, meus amigos, Cleiton Souza mais uma vez. Faço esse vídeo para tratar sobre uma passagem muito interessante presente na Bíblia. É um livro, é o penúltimo livro do Novo Testamento, o livro de Judas. Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, onde ele faz uma exortação maravilhosa, né? Vamos lá. Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aqui ele já automaticamente já se identifica como irmão de Cristo, irmão de Tiago. Tiago, que segundo alguns estudiosos, seria o Tiago, aquele presente no livro de Atos, capítulo 15, onde houve aquele concílio e ele é a favor, obviamente, da integração dos gentios sem a necessidade da circuncisão. Então ele vai, Judas 2, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Linda palavra. Depois ele vem, devemos batalhar pela fé cristã. Aí inicia no verso 3, né? Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Ou seja, o próprio Judas aqui já explica que a principal vontade dele era ter escrito acerca da salvação. Mas tinha um tema que estava lhe causando inquietude. Mas que tema é esse? Vejamos no verso 3. Porque, verso 4, porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele já passa a indicar que dentre aqueles cristãos que estavam, né, buscando a fé em Cristo, né, levando a salvação, apresentando a salvação aos outros irmãos, dentre eles, furtivamente, foram introduzidos homens ímpios, destinados justamente a converter todos os ensinamentos de graça e que negavam sobremaneira Jesus Cristo. Então, verso 5, ora, quero lembrar-vos, meus irmãos, que se bem que já de uma vez para sempre vos sabes tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, ou seja, ele diz que você já sabe, mas vamos revisar aqui, que o Senhor salvou um povo, tirou da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, que é justamente aquela odisseia no deserto, onde alguns foram mortos pela serpente abrasadora, outros foram consumidos pelo terremoto, outros por doenças e lá vai. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se prostituído como aqueles anjos, ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Ele aqui nos remete à história de Ló, e a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Depois ele vem no verso 8. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda autoridade e blasfemam das dignidades.
Ou seja, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles contaminam a própria carne, praticando o que é indevido, rejeitam toda a autoridade de Cristo e blasfemam acerca das dignidades dos homens santos, inclusive do próprio Cristo. Mas, ele faz aqui um adendo, né? Quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, ou seja, o anjo, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, ou seja, não elevou contra o diabo qualquer maldição contra ele. Pelo contrário, apenas disse uma coisa, segundo ele, mas disse o anjo Miguel ao diabo: o Senhor te repreenda. Isso era o bastante. Mas, mesmo ele indicando que não apresentou maldição contra o diabo, nem muito menos apresentaria maldição contra esses falsos profetas, e que Deus iria o repreender, ele diz no verso 10, estes, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ou seja, em tudo que eles blasfemam, em tudo que não entende, se ele não entende, ele passa a blasfemar contra Cristo. E de modo natural, como irracional, eles acabam se corrompendo. Aí diz no verso 11, ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, pelo amor ao lucro, se atiraram ao erro como Balaão, e perceberam na rebelião de Corá. Então aqui ele eleva a 3 fatos e a 3 personagens bíblicos. Ao caminho de Caim, ao amor ao lucro de Balaão e à rebelião de Corá. Ambos, no caso de Caim, você vai encontrar a história em Gênesis 4. No caso de Balaão, você vai encontrar em Números 31 ou 22. E no caso de Coré, eu acredito que você vai achar em Números 16. Estes, 12, né, são os escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convoscos, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor, ou seja, se auto-exaltam, são nuvens sem águas, levadas pelo vento, ou seja, não tem nada de conteúdo, tem nada a trazer, nada a frutificar. São árvores sem folhas, nem frutos, 2 vezes mortas, desraigadas, sem raiz, sem fruto, sem nada a trazer ao mundo. Eles são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes. Esses falsos mestres, esses falsos profetas, para os quais tem sido reservado para sempre negrumes das trevas, ou seja, mas uma estrela sem brilho, uma estrela sem norte, sem rumo. Muito lindo, ondas furiosas do mar espumando as suas próprias torpezas, ou seja, não valiam absolutamente de nada, eram ímpios. Para estes falsos mestres também profetizou Enoque, o 7º depois de Abraão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. E vem no verso 16, estes são murmuradores queixosos, andando segundo as suas próprias concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do seu interesse. Ou seja, além de ser murmuradores, são queixosos, são pessoas que ficam o tempo todo murmurando, o tempo todo
se maldizendo, andando segundo aos seus próprios pecados, né, arrogantes, tendo que adular pessoas para deturpar os interesses, né, para que não vá para os interesses do Cristo, da salvação. Mas, disso tudo, Judas, ele traz a partir do verso 17, a exortação e a esperança da fé, dizendo: mas vocês, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Cristo Jesus, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, eles são sensuais. Esses falsos profetas e mestres, eles são sensuais, causam divisões e não têm espírito. Mas vocês, amados, edificam-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A resposta que vocês têm a dizer para ele é por meio da fé e orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então seja piedosos quando aqueles que estão acreditando na vã e na péssima doutrina desses falsos mestres. E salvai alguns, e salvem alguns, né, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada de sangue, para você tentar trazer para ele a salvação. E por fim, Judas traz a glória a Deus por sua proteção, onde diz: ora, aqueles que é poderoso para vós guardar de tropeçar, e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, para todos sempre. Amém. Que lindo, meu amigo. Essa exortação, na verdade, de Judas, nos faz relembrar da passagem prevista em Mateus 7, a partir do verso 15, onde Jesus já passa a indicar que em determinado tempo apareceriam lobos devoradores em pele de ovelha. Então, onde deveríamos justamente nos guardar desses homens, né? E então, já em Pedro 2:8, ele passa até a indicar que pedras de tropeços e rochas que causam a queda, porquanto aquelas que não creem tropeçam numa palavra, por ser desobediência, todavia isso também nos foram destinados. Ter muito cuidado com esses mestres, com essas doutrinas, né? Depois vem em 2 Pedro 2:1, ele fala: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente até o cúmulo, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem ao soberano, ao que nos resgatou. Muitos seguirão os seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Então, meus amigos, nos acautelai-vos acerca desses falsos mestres e falsos profetas, porque a salvação está em Cristo, nosso Senhor. Justamente